sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Obrigado pelos novos inscritos, obrigado pelos likes, obrigado por todos que têm me apoiado nesse trabalho de conscientização, de libertação da mente. Gostaria também de dar uma satisfação para vocês aqui. Não estou trazendo conteúdo para o canal, pois estou reabilitando minha saúde. Eu peguei uma gripe muito forte, classificada como coronavírus. Não fiz exame, mas tá dentro da classificação, né? Porque os médicos hoje não fazem mais testes nos hospitais, só em caso de internação, mas eles classificam como, né, a doença da pandemia. Então eu estou até de molho, testado em casa. Eu ainda não estou bem, mas eu não queria deixar o canal parado há muito tempo. Já faz mais ou menos 6 dias que eu trouxe o último conteúdo para o canal. Então eu gostaria de trazer um pouco mais hoje de entendimento referente às questões da Bíblia. Pessoal, o que acontece? As pessoas falam muito de idolatria, falam muito contra a idolatria, né? Eles falam que a Bíblia combate a idolatria. Só que as pessoas também pegam este livro, também pegam esta Bíblia e dizem que é a palavra de Deus sagrada, inerrante. Então isso também a torna idolatria, porque eles idolatram, eles defendem de unhas e dentes este livro. Vamos pensar um pouco a história aqui. Algumas pessoas podem assistir este vídeo meu e pode se libertar da mente através disso que eu vou explicar agora. Chamado o Antigo Testamento, como muitos crentes, muitos cristãos chamam, que vai de Gênesis a Malaquias, são livros montados pelo povo de Israel, pela cultura judaica, pelos povos antigos, na visão que eles tinham como Deus. No princípio, eles eram politeístas, até uma reforma no rei Josias. Mais para frente aí eu vou trazer um estudo referente a isso. Quando houve a grande reforma, onde tiraram os deuses ali, tudo do templo de Zorobabel, e tornaram monoteísta, mas no princípio, isso foi no 5º século antes da Era Comum, mas no princípio todos os povos israelitas, eles eram politeístas, eles seguiam a vários deuses. No entanto, que na reforma que eu acabei de mencionar, foram tiradas algumas imagens de escultura que ainda se encontra ainda aqui na Bíblia, em Deuteronômio, se eu não me engano, 33, que fala sobre Iavé e a sua esposa Asherá. Deus tinha uma esposa segundo a literatura de Israel. Mas não é esse assunto que eu gostaria de entrar. Então, o que acontece? O povo de Israel criaram o seu Deus, criaram a sua cultura religiosa, e quando o Império Romano, Constantino, Eusébio, Jerônimo, os pais das igrejas, eles conseguiram unir as literaturas do Antigo Testamento com o Novo Testamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então o povo de Israel seguia um livro e aí criaram um outro livro chamado Novo Testamento e juntaram e fizeram o cano bíblico. Para te dar um exemplo melhor do que eu estou tentando trazer para vocês, é o seguinte: quando houve a reforma protestante, em mais ou menos 1534, em que desembarcaram os jesuítas aqui no Brasil, a mando da Igreja Católica, os povos antigos aqui não tinham Bíblia. Eles não seguiam literatura nenhuma chamada como sagrada. Então o que acontece? Eles, quando desceram aqui, eles começaram a doutrinar os povos que moravam aqui. Aí a pergunta que não quer calar: os povos que viviam antes e que antecederam, que morreram,
eles seguiam qual doutrina? Eles seguiam qual condenação ou salvação da alma que se prega tanto neste livro hoje nas igrejas, principalmente na igreja evangélica, onde se defende muito que isto aqui é a palavra de Deus. E eles pegam tudo isso daqui como se fosse a palavra de Deus. Só que o Primeiro Testamento, que é dos judeus, ele não é para cristão. Ele não é para cristão, ele foi criado por judeus para judeus. É para um povo separado, não tem nada a ver com cristianismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Roma construiu o Novo Testamento em cima do Primeiro Testamento, fazendo alusões a profecias, colocando Jesus no Antigo Testamento, colocando Jesus em vários pontos, várias falas, dizendo que aqui se cumpriu. Mas tudo é uma harmonização, tudo é uma montagem. E os crentes estão hoje aí brigando, lutando, dizendo que este livro é a palavra de Deus. Este livro é sagrado. Primeiro, que se fosse sagrado, e eu afirmo que não é sagrado e não é palavra de Deus. Vou afirmar mais uma vez. Não é palavra de Deus. Foi construção de homem para dominar outros homens. Porque pessoas com medo e colocado debaixo de um jugo de uma religião, elas se tornam pessoas mais mansas, mais tranquilas. Elas dominam o mal que há dentro de si. Então se criam religiões para abafar o mal que há em você, que há em mim. Então as pessoas se colocam de jugo debaixo de um Deus criado da Bíblia, que o Deus da Bíblia é um Deus criado, e aí as pessoas se acomodam e acham que está fazendo alguma coisa para uma divindade, acham que está fazendo alguma coisa para Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus aqui no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Só que é criação de homens. Então, é aquilo, o exemplo que eu dei para vocês da colonização aqui no Brasil, um exemplo simples, básico. Qual doutrina de salvação, condenação, céu e inferno, Sheol, sepultura, lago de fogo, que os povos antigos que não tinham essa literatura, como que eles viviam? Para onde eles foram? Qual foi a condenação deles? Aí a pergunta que eu faço para vocês. Antes mesmo de não haver esta literatura do povo de Israel, como que o povo seguiam? Como que o povo viam esse estado pós-morte, em que a pessoa vai ser condenada ou a pessoa vai ser salva por uma entidade? Porque na verdade esse conceito de salvação e condenação é um conceito para anestesiar a pessoa de um sofrimento terreno. É para trazer uma esperança para a pessoa que há algo além desta vida. Só que não há comprovação alguma, nenhuma. Ninguém, estou falando da minha geração, a nossa geração, nós temos que ser inteligentes. Ninguém morreu e voltou para contar alguma coisa e trouxe algo plausível do plano celestial para comprovar para nós que existe este plano. Então só fica em falácia, só fica dentro das historinhas desse livro. A história, digo eu de novo, criada pelo povo de Israel, é uma cultura para um povo selecionado por vários deuses, Yahvé, Javé,
o Tetagrama, vários outros deuses, El, Elion, vários outros deuses que tem aqui dentro dessa literatura, porque as pessoas acreditam, principalmente o crente evangélico, ele acredita que aqui dentro da literatura, principalmente no Primeiro Testamento, só existe um Deus. Ele lê lá, Deus e Senhor, Jeová, El Shaddai, é tudo o mesmo Deus. Não, não é o mesmo Deus. Não é o mesmo contexto. É um Deus sempre do maior para o menor. São vários deuses que eram cuidados, era cultuado naquela época, na época do bronze, na era antiga. E havia outros deuses também adorados pelos povos egípcios, pelos povos semitas, por outros povos que viviam naquele tempo, iquícios. Então, as pessoas acreditam em fábulas, as pessoas acreditam em historinhas e elas não buscam informação. Faça a prova desse livro. Faça a prova. Faça a prova. Vê se esse livro aqui é sagrado realmente. Tudo que está escrito aqui realmente é plausível, é verdadeiro. Pega versículos aqui, por exemplo, que você que é cristão diz que a Bíblia é para o nosso tempo, que é o Novo Testamento para o nosso tempo. Pega aí passagem, por exemplo, de Jesus dizendo: tudo pedido em meu nome eu farei. Aí você fala que é para os discípulos, né? Mas o id, por todo mundo pregar o evangelho, não é só para os discípulos, é para todos, né? Então você isola o versículo. Então é muito fácil você isolar, fazer uma doutrina de versículos isolados. Mas você não pega todo o contexto. As pessoas, por exemplo, pegam com o dízimo lá de Abraão para o sacerdote pagão, né? Mas não pegam que Deus mandou Abraão fazer a circuncisão. A prática inserida também no judaísmo. Então as pessoas, elas pegam só aquilo que lhe convém. Pega o dízimo de Abraão, mas não pega a circuncisão de Abraão. E Abraão deu o dízimo para Melquisedeque sem ninguém mandar. Sendo que Deus, ali no contexto, na fala da narrativa, manda fazer a circuncisão. É engraçado como que as pessoas tratam a Bíblia como self-service. E aí, quando a gente traz um conteúdo disso aqui, a gente herege, a gente está querendo criar pessoas para o ateísmo. Não, eu não sou ateu. Eu creio no Criador, que não é o Deus da Bíblia. Porque esse Deus da Bíblia, ele mata criança de peito. Aí vão falar, porque era outra época. Não, mas são pessoas do mesmo jeito. O amor ao próximo deve permanecer sempre, desde o princípio até hoje. Por que matar antes não era ruim igual matar hoje? Qual a diferença de tirar a vida de uma pessoa? Então, antigamente, a vida de uma pessoa não valia nada? Você vai querer justificar, usar essa justificativa para falar que naquela época se matava à toa, mas Deus tinha mandado aqui dentro da Bíblia, não matarás. Mas o próprio Deus mandou invadir terras, briga por causa de território e matar todos. Só deixar as menininhas para os soldados aproveitarem, as virgens, aquelas que nunca viram homens. Mas mata todas as crianças, os meninos de peito. Entra e mata todos. Esse é o Deus maldoso, é um Deus contraditório. E já no Novo Testamento é um Deus bonzinho, é um Deus de amor. É o Deus que salva a humanidade e que enviou o teu Filho unigênito para que toda nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um Deus amoroso que enviou seu Filho. É o Deus que virou o rosto porque não suportou, como eu já ouvi em muitas pregações, não suportou ver seu Filho pregado numa cruz. Por que me desamparaste? O próprio Filho indignado ali com o pai, por que desamparou ele? E aí eu falo para você, é um teste aqui, ó. Eu estou com a Bíblia aqui na minha mão. Com tantas coisas que você fala que eu falo que é heresia, que eu estou falando contra a Bíblia, eu estou falando contra a Bíblia, sim. Estou falando contra as incoerências desse livro criado por homens para enganar outros homens.
para dominar outros homens, para tomar dízimo, para fazer doutrina, para angariar fundos para os seus planejamentos, pela sua vivência, seus carros, suas mansões. Tô falando mal. Agora eu quero ver o seu Deus aqui da Bíblia fazer algo contra mim. Essa doença que eu tô sentindo aqui, meu filho pequeno pegou, de 7 anos. Meu outro filho de 13 anos pegou. A minha outra filha de 14 pegou. Eu peguei. O meu pai, que é pastor de igreja, acabou de chegar lá em Portugal em visita à casa da minha irmã. Chegou lá já com coronavírus. Pastor de igreja pegou também. Aí você vem falar pra mim que é a mão de Deus que está pesando sobre mim porque eu estou falando mal da Bíblia? Meu pai, que é pastor de igreja, que defende a Bíblia. E aí, uma criança de 7 anos que não conhece nada da vida ainda? Deus também está punindo eles? É isso que eu te pergunto. Então tô aqui, ó, segurando aqui, ó. Eu tô querendo ver um raio do céu caindo. Eu tô querendo ver a maldição de Deus sobre a minha vida, por eu estar falando mal contra esse... Mal não tô falando mal, tô falando a verdade. Eu tô escancarando a verdade deste livro mais contraditório que existe na face da terra. E as pessoas ficam baseadas aqui dentro deste livro, defendendo de unhas e dentes e achando que Deus está ligando para isso. Ó, tá pouco se lixando se você defende esse livro ou não. Ele só simples, se ele estiver olhando de algum plano, ele deve estar falando assim: para que brigar por causa de uma literatura igual do gibizinho do Chico Bento? Maurício de Souza é a mesma coisa. Mesma coisa. Maurício de Souza deu vida àquelas literatura dele. As filhas, os parentes são os personagens. Então, meus queridos, é o que eu falo para você. As pessoas idolatram um livro. E mais uma coisa que eu vou te falar ainda. Por que você defende que o seu livro de 66 livros, este cânon de 66 livros, é a palavra de Deus? E as outras Bíblias com 78, 83, 80, 73, 24... Por que só a sua é a verdadeira? Por que a sua é a Bíblia, a palavra de Deus? Por que a sua é a perfeita e inerrante palavra de Deus? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você entenda, que se liberte dessa cegueira, essa idolatria por um livro criado por homens. Abra a tua mente. Busque o conhecimento. Busque. Você que teve alguma experiência com o Criador. Ah, eu já tive experiência com o Criador. Ok. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Isso eu posso te afirmar. Com toda a certeza da minha vida. Com as experiências também que eu já tive com Ele. E também não condeno quem não acredita, quem não teve. Não há diferença alguma. Mas eu não defendo o Deus da Bíblia. E também não defendo o Deus que eu creio. É uma experiência própria minha. E eu não tenho que provar nada para ninguém. Ah, existe um Deus. Não, é uma experiência minha. É uma experiência que eu tenho comigo. Mas não é o Deus contraditório da Bíblia. Não é o Deus criado na Bíblia. Um Deus judaico, depois cristão. Um Deus maldoso, depois amoroso. Um Deus que dá a lei e depois tira a lei. Engraçado, né? Ele dá a lei, depois revoga a lei. É uma contradição atrás da outra esse livrinho aqui. E as pessoas criam várias doutrinas e várias fábulas e histórias. As mesmas historinhas da Marvel que tem aí, voando, os personagens voando, teletransportando para outros planos, as mesmas historinhas contadas aqui. As mesmas. São tudo adaptações e montagens
dos povos antigos que contavam histórias. E as pessoas, tudo mito, e as pessoas acreditando em historinha de Papai Noel. Até o próximo vídeo.